Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar início aí à nossa 13ª aula, aula 13, aula do dia 11 de maio de 2021. Mais uma vez, aula gravada, tá? Felizmente não deu para eu estar ao vivo com vocês no horário da aula, por isso eu gravei a aula, mas como sempre eu coloco aí, disponibilizo antes do horário da aula, ou pelo menos no horário da aula, para que vocês não tenham nenhum prejuízo. E aí, repetindo, estamos na aula gravada, mas estou disponível para tirar dúvidas no Teams, no grupo do WhatsApp, enfim, só perguntar, tá? Não deixem de assistir às aulas. Acredito que próxima semana a gente volte no presencial ao vivo. Presencial não, desculpa. Na aula remota, mas ao vivo. De toda forma, acredito que vocês não estejam tendo prejuízo, né? Acho que está tudo em ordem. Falei com vocês pelo grupo, o pessoal está conseguindo assistir às aulas normalmente, está no Teams, está no YouTube, tá? Então, vamos para frente. Na aula de ontem a gente terminou de falar de contrato de doação e hoje a gente começa a falar do contrato de locação de coisas. Hoje a gente fala de locação de coisas, próxima aula contrato de mandato, depois revisão e depois a gente tem a AV2. Tá bom? Então vamos lá, peguem aí o café de vocês, a água e vamos começar. Contrato de locação de coisas, a partir do slide 70 do material, tá? Bom, o contrato de locação é sem dúvidas um dos mais utilizados no nosso dia a dia. Ela está presente desde a moradia até passando por momentos de lazer e também pelo trabalho. Na concepção do direito romano, a locação era mais abrangente, né? Abarcava a locação de coisas, de serviços e de obra. Essa visão, por ser abrangente demais, acabou que não é mais usada. Então a gente tem que a alocação de serviços hoje foi denominada prestação de serviços e alocação de obra de empreitada. Então quando a gente fala de contrato de locação, a gente está falando necessariamente de locação de coisas, tá, pessoal? Então, quando eu falar contrato de locação, a gente está falando de locação de coisas. Não precisa você colocar contrato de locação de coisas. Tá? Contrato de locação é locação de coisas. Locação de serviços é prestação de serviços. E locação de obra é empreitada. E aí, outra coisa importante. É importante a gente ressaltar também que aqui, na disciplina de Teoria Geral dos Contratos, né, no Direito Civil, a gente vai estudar aspectos gerais do contrato de locação. Por quê? Porque algumas modalidades de locação, como a locação imobiliária, ela possui uma legislação própria, tá? Que até coloquei na observação, né, a Lei 8245. E para estudar a legislação de locação de imóveis, a gente precisaria talvez de um semestre inteiro, de uma disciplina toda só para isso, né? Então a gente vai estudar o Código Civil. Por quê? Porque as regras do Código Civil ela é aplicada de forma residual também à locação imobiliária. Sendo que pontualmente a gente vai fazer sim algumas observações sobre a locação imobiliária, tá? Que ela é muito popular, né? Muito comum no nosso dia a dia. Todo mundo participa de algum contrato de locação imobiliária. É muito difícil alguém que nunca foi parte, seja como locador, seja como locatário, né? Enfim, seja como advogado do locador ou do locatário. Então, a gente vai sim pontuar algumas coisas, tá? Sobre esse contrato de locação imobiliária. Não estranhe se vocês virem alguma norma no Código Civil e pensarem, não, mas eu tive um caso na locação imobiliária que a regra era diferente. Tá, é porque a gente tem regras específicas para a locação imobiliária. E a gente não vai ver todas essas regras. Ok? A gente vai pontualmente traçar alguns pontos importantes sobre a locação imobiliária também.
mas o nosso principal foco aqui é o Código Civil. Tá? A gente está na disciplina de Direito Civil. Então vamos lá para o conceito de locação. Negócio jurídico por meio do qual uma das partes, que é o locador, se obriga a ceder a outra, que é o locatário, por tempo determinado ou não, o uso e gozo de coisa infungível mediante certa remuneração. Vamos lá, primeiro ponto aí importante são as partes. Locador e locatário. O locador se obriga a ceder ao locatário por tempo determinado ou não, ou seja, o prazo no contrato de locação ele pode ser determinado ou indeterminado. O uso e gozo de coisa infungível mediante certa remuneração. Então o locatário vai pagar algo ao locador. Tá? Vai remunerar o locador por essa locação. O artigo 565 diz isso. Diz o seguinte: na alocação de coisas, uma das partes se obriga a ceder à outra por tempo determinado ou não o uso e gozo de coisa não fungível mediante certa retribuição. E aí, continuando, nós temos aí os elementos essenciais do contrato de locação. Quais são esses elementos? O tempo, a coisa e a retribuição. Primeiro, o tempo. Por quê? Por que é que o tempo é um elemento essencial? Porque o contrato de locação, pessoal, ele é essencialmente temporário. Não tem como ser contrato de locação definitivo. Tá? Ele é temporário. Pode ser um prazo longo, pode ser um tempo indeterminado, mas ele é temporário. Ah, professor, mas teve um caso aí que eu vi que o locatário estava alugando um imóvel e aí resolveu comprar. E aí comprou esse mesmo imóvel e continuou morando lá. Aí o contrato deixou de ser temporário, né? Tá, o contrato deixou... Não é que o contrato deixou de ser temporário, é porque o contrato de locação, nesse caso, foi extinto porque houve um contrato de compra e venda e a coisa que estava alugada passou a ser do locatário. Então, o contrato foi extinto. Então, ele era temporário, sim. Tá? Não deixou de ser temporário, ele simplesmente foi extinto porque houve uma compra e venda. Então, o contrato ele é essencialmente temporário. Então, mesmo que não seja explicitado o prazo de duração, as partes terão o contrato sempre como finito, jamais vitalício. Não existe contrato de aluguel vitalício. O contrato ele é finito, ele tem um fim. Ele pode até ser indeterminado, mas ele tem um fim. Ele tem um prazo para terminar, seja determinado ou não, ele é temporário. E aí o prazo pode ser determinado ou indeterminado. Ok? Então, o artigo 573 fala do contrato por prazo determinado, diz o seguinte: a locação por tempo determinado cessa de pleno direito findo o prazo estipulado, independentemente de notificação ou aviso. Então, se o contrato é por prazo determinado, quando termina o prazo, a locação é extinta independente de notificação. Não é necessário notificar nem avisar o locatário ou o locador. É automático. Já já eu falo mais sobre isso. E o artigo 574 diz: se, findo o prazo, o locatário continuar na posse da coisa alugada sem oposição do locador, presume-se-á prorrogada a locação pelo mesmo aluguel, mas sem prazo determinado. Isso é muito comum, tá? No contrato de locação imobiliária, por exemplo. O que é que acontece? O contrato vai até dezembro, mas aí nem locador nem locatário falaram nada e o locatário continuou no imóvel pagando o aluguel e o locador recebendo. Nesse caso, presume-se prorrogada a locação pelo mesmo valor,
sendo que por prazo indeterminado, sem prazo determinado. O que é que significa isso? Significa que o locador ele pode a qualquer momento pedir o imóvel de volta, ou a coisa, seja ela móvel ou imóvel, ao locatário. Lógico que existe, na locação imobiliária, existe um prazo aí de 30 dias mínimo de notificação, enfim. Tá? E aí uma observação: caso o locatário continue na posse da coisa após o fim do prazo com oposição do locador, passa a ter a chamada posse injusta. Tá? Posse injusta. E aí a gente iria lá para os artigos 1216 ao 1220. Tá? E isso aí a gente vai tratar mais, pessoal, quando a gente for falar no próximo semestre de direito das coisas. Tá? A gente vai falar de possuidor de má-fé, possuidor de boa-fé, vai falar um pouco de ações possessórias, tá? Mas é importante que vocês saibam, por enquanto, que fim do prazo de locação, o locatário continua na posse da coisa, mesmo contra a vontade do locador, o locador requer a devolução, pede a devolução e o locatário não devolve, ele passa a ter a chamada posse injusta. Tá? Então tem algumas consequências aí essa posse ser injusta. Então vamos lá, continuando. E no caso de prazo indeterminado? É necessária a notificação para que devolva a coisa imediatamente ou em prazo razoável. O Código Civil ele não estabelece um prazo para devolução, tá? Então, se o prazo é indeterminado, eu aluguei uma determinada coisa por prazo indeterminado. Nesse caso, quando o proprietário da coisa, o locador, quer de volta, ou você como locatário quer devolver, você tem que notificar, tá? Para que seja devolvida a coisa. O locatário ou o locador. Certo? Então, é necessário que o locador notifique o locatário: eu quero que você me devolva a coisa. E dá um prazo razoável, ou então que se devolva imediatamente. Isso vai depender da coisa, do que for, né? Se for viável se devolver imediatamente, ok. Se não for viável, dá-se um prazo razoável para essa devolução. Como dito aí no material, o Código Civil ele não estabelece um prazo para devolução, tá? Então tem que ser um prazo razoável de acordo com o tipo de aluguel, com a coisa, certo? O locatário, quando ele quer devolver, ele vai e devolve, ok? Lembrando sempre que o contrato entre as partes ele pode estabelecer esse prazo. O contrato, no contrato entre as coisas, pode dizer: o prazo é da locação ainda determinada, mas caso o locador queira de volta, ele precisa notificar o locatário e dar um prazo de 20 dias, de 30 dias. Tá? O contrato pode estabelecer, mas o Código Civil ele não estabelece. Observação, locação imobiliária. Primeira observação que a gente vai fazer específica da Lei 8245. Na locação imobiliária, prestem bem atenção nisso, tá? O prazo é de 30 dias para a entrega do imóvel pelo locatário. Então existe um prazo previsto em lei, tá? Porque a locação imobiliária, pessoal, ela é mais delicada, ela muitas vezes envolve moradia, envolve o negócio da pessoa. Então, mesmo que seja por prazo indeterminado, quando uma das partes notifica a outra para a devolução da coisa, deve-se dar o prazo mínimo de 30 dias, tá? Para a entrega do imóvel pelo locatário. Artigo 6º da Lei 8245 de 91. Então, fixem isso aí. O Código Civil ele não estabelece esse prazo para devolução nos casos de locação com prazo indeterminado. Né? É necessária apenas a notificação e um prazo razoável para a devolução. A locação imobiliária, não. Na locação imobiliária, quando se trata de imóvel, a Lei 8245 ela estabelece um prazo de 30 dias. Ok? Lembrando que o contrato ele pode estabelecer um prazo maior do que esse, mas a lei estabelece os 30 dias. O artigo 575, ele sim, pessoal, só uma outra observação.
Professor, mas o que seria um prazo razoável? O que é que a doutrina sugere, pessoal? A doutrina sugere que o prazo razoável seja o seguinte: de acordo com a periodicidade de pagamento. Se eu alugo um carro na diária, prazo razoável seria um dia para devolução. Se eu alugo um carro e pago a quinzena, seriam 15 dias um prazo razoável para devolução. Tá? Mais ou menos isso. Mas vamos lá continuando. O artigo 575 fala dos casos em que o locatário, mesmo notificado, não entrega o bem ao locador. Isso nos casos em prazo indeterminado. Diz o seguinte: se notificado o locatário não restituir a coisa, pagará enquanto a tiver em seu poder o aluguel que o locador arbitrar e responderá pelo dano que ela venha a sofrer, embora proveniente de caso fortuito. Então, a partir do momento em que ele é notificado, né, o locatário é notificado e se recusa a devolver a coisa, o locador ele vai arbitrar um valor. Lógico que esse valor ele não pode ser manifestamente excessivo, tá? O parágrafo único fala. Mas o locador ele vai arbitrar um valor. Fora isso, o locatário vai se responsabilizar por algum dano que ocorra com a coisa, mesmo que seja por caso fortuito ou força maior. Okay? Então aumenta a responsabilidade dele sobre a coisa. Importante esse artigo 575, tá? Anotem aí e leiam com atenção. Vamos lá, continuando. Observação aí sobre o tempo, que é esse elemento essencial, né? O Código Civil ele não estabelece restrições acerca do período de vigência do contrato de locação. Então fica ao livre-arbítrio das partes, tá? Autonomia da vontade, pessoal. As partes decidem o prazo da locação, ok? Então vamos lá, continuando. Outro elemento essencial, além do tempo, é a coisa, né? O objeto da locação. Pode ser móvel ou imóvel. O que é indispensável é que o bem seja infungível, ou seja, não se pode imaginar a locação de um bem que possa ser trocado por outro igual, tá? Pois é o próprio da locação o retorno do bem para o locador. Então, se eu estou te alugando um carro com placa tal, chassi tal, você vai ter que me devolver esse mesmo carro, e não um similar, um carro igual, do mesmo modelo, mesma marca, mas outro carro, tá? Então, são bens não fungíveis. Pelo mesmo motivo, o bem alugado ele não pode ser um bem consumível, tá? Por quê? Porque o bem consumível é aquele que quando você usa, você destrói imediatamente, né? É a comida, por exemplo. Né? Quando você usa, você destrói o bem. Tá? Destrói imediatamente. Professor, mas um carro, quando você usa, você desgasta e tudo, os pneus, ele fica mais rodado, tudo bem, mas você não destrói imediatamente um carro por usá-lo. Tá? E aí, importante para finalizar aqui esse tópico, nada impede, tá, que o mero possuidor alugue o bem de quem não tenha a titularidade do domínio. Tá? O contrato de locação não é translativo de propriedade, certo? Ele é fonte de obrigação pessoal, ok? Quando você aluga algo, você não está transferindo a propriedade. Então, se você não está transferindo a propriedade, não necessariamente apenas o proprietário pode alugar um bem, certo? O possuidor pode alugar um bem que não é dele. Como, professor? A sublocação, por exemplo. Tá? Nos casos de sublocação, vou dar um exemplo aqui que hoje em dia é até comum. Você tem um negócio, determinado negócio, e aí esse negócio é de aluguel de salas de estudo, ou então aluguel de coworking. Você aluga um espaço de, 100 metros quadrados, divide esse espaço em
5 salas de 20 metros quadrados e subloca para 5 pessoas diferentes. Tá? Então, você não é proprietário daquele imóvel, mas você está com um contrato de aluguel com aquele sublocatário, desculpa. Tá? Então, existe o proprietário, existe o locador, e esse locador, ou existe o proprietário, que é o locador, existe o locatário que está sublocando para outra pessoa, mesmo sem ser proprietário. Ok? Então, o locador não precisa ser necessariamente o proprietário da coisa. Existe a sublocação. Isso é importante, tá, pessoal? Então, vamos lá, continuando. Além do tempo e da coisa, a gente tem também, que é necessário, é um elemento essencial no contrato de locação, a retribuição, tá? Que é o preço da locação. O contrato de locação, e essa retribuição é chamada de preço, aluguel ou renda. A locação ela é um contrato essencialmente oneroso, certo? Então tem que ter essa retribuição, que é estabelecida em regra pelas partes, tá? Estabelecida pelas partes, ou podem ser estabelecidas também judicialmente, né, por atos governamentais, mas a regra é que é estabelecido pelas partes. Primeira observação: existe possibilidade de arbitramento de aluguel em caso de não devolução no prazo estabelecido, que a gente já viu, artigo 575, tá? Mas essa não é a regra, tá? A regra é que não é possível esse arbitramento por uma das partes do valor do aluguel. O valor do aluguel é consenso entre as partes, certo? E outra observação é a revisão judicial do aluguel. Nos casos de locação imobiliária, tem previsão no artigo 19 da Lei 8245. Diz o seguinte, o artigo 19. Não havendo acordo, o locador ou locatário, após 3 anos de vigência do contrato ou do acordo anteriormente realizado, poderão pedir revisão judicial do aluguel, a fim de ajustá-lo ao preço do mercado. Então existe essa possibilidade aí de revisão do aluguel, tá bom? Vamos lá, continuando. Características. Características do contrato de locação de coisas. A maioria delas a gente já conhece, né, pessoal? Vamos lá. É um contrato típico e nominado, né? Típico porque está previsto no Código Civil, nominado porque ele tem um nome, né? Contrato de aluguel ou de locação de coisas, ou simplesmente locação. Ele é bilateral porque ele implica obrigações para ambas as partes. Ele é oneroso, por quê? Porque a entrega da coisa e o pagamento do preço. Ele é comutativo porque ele tem prestações que se equivalem, ou seja, o valor pago, né, da remuneração, do preço, do valor do aluguel, ele é compatível com o valor do bem alugado, da coisa alugada. Ele é paritário, pode ser paritário ou pode ser por adesão. A gente também viu que é um contrato paritário, um contrato por adesão. Ele é consensual e ele é não solene, ele não tem uma forma específica, ele pode ser verbal, ele pode ser por escrito, tá? Então essas são as características do contrato de locação. E aí, como a gente está fazendo nessas aulas gravadas, para o arquivo não ficar muito grande, a gente vai encerrar aqui, encerrar a primeira parte da aula, tá, pessoal? E vou fazer uma nova gravação para a segunda parte, ok?
Então, até já!